Estamos de volta e agora para ajudar você que precisa aprender a investir o seu dinheiro de uma melhor forma, mas não conhece muito, né? O tal do leigo, sabe? Então, a gente vai te ajudar hoje a abrir alguns caminhos para que você possa virar um investidor sem erros. Eu estou recebendo aqui o Leonardo Alves, ele que é assessor de investimento. Seja muito bem-vindo, Leonardo. É isso aí, obrigado pela introdução, Bárbara. Espero poder ajudar aí a sua audiência a cuidar melhor do dinheiro. O brasileiro, ele tem, né, um pouquinho de dificuldade. Eu acho que primeiro porque a gente não é educado desde a infância a cuidar do nosso dinheiro. E também pela questão da nossa cultura, de que o brasileiro trabalha, ganha, paga dívida e assim por diante, né? Não tem aquela cultura de guardar. Qual que seria aí, né, o nível de educação financeira do brasileiro hoje, Leonardo? Perfeito. Bom, a gente pode dizer que o nível de educação financeira do brasileiro hoje é lamentável. Só que isso ocorre por causa de vários fatores aí ocorrendo juntamente. Primeiro, a gente vem de um país em que a gente viveu há pouco tempo atrás uma hiperinflação. Ou seja, nossos pais, nossos avós, você que é um pouco mais velho vai lembrar disso, recebiam o salário e corriam para o mercado porque no dia seguinte já não comprava mais a mesma coisa. Então, esse é um ponto. Outro ponto, como é que uma criança é educada? Se a gente pensar na formação de uma criança, na formação de um adolescente, esse ser humano, ele é formado nas comunidades em que ele vive. Ele é formado em casa, ele é formado na escola, ele é formado na igreja. E em nenhum desses lugares a gente tem o hábito de falar sobre dinheiro, sobre educação financeira, em como cuidar do seu dinheiro. Então, no Brasil, realmente é um tabu. A gente tem essa questão, a gente fala de outros temas adultos com uma supernaturalidade, mas de dinheiro, de administração, a gente não fala. E, além disso, tem também o fator das crenças limitantes. Então, o brasileiro tem muita dessa questão de ainda achar que o dinheiro é sujo, muita gente tem vergonha de ter dinheiro e, na verdade, deveria ser o contrário. Isso aqui, inclusive, é bíblico, né? A prosperidade é uma coisa que vem do Senhor. A gente tem que usar a prosperidade. A prosperidade é uma dádiva, a prosperidade é uma bênção. Então, tudo isso faz com que a educação financeira do brasileiro seja muito ruim. Como que a gente pode mudar isso? Tem um caminho para isso, Legal. Léo? Bom, aqui é uma boa notícia, é que a gente tem um caminho para mudar isso e isso já vem acontecendo. Primeira coisa é o acesso à informação. Então, claro que a gente encontra muita coisa ruim na internet, mas a informação está fácil. Então, tem bons canais no YouTube, inclusive o meu, você pode me seguir lá. Mas você vai achar muita informação bacana para você aprender sobre dinheiro na internet. Além disso, cada vez mais a gente vê os pais envolvendo os filhos nas suas decisões financeiras, nos seus planejamentos. Então você, pai e mãe, envolva os seus filhos nessas decisões. Então você está pensando em trocar de carro, está pensando em fazer uma reforma, está pensando em fazer uma viagem ou está precisando economizar, senta numa mesa, conversa com seus filhos, traga os seus filhos para que eles participem dessas decisões. Isso vai fazer com que crie um adulto, um adolescente muito mais consciente e lá na frente ele vai te agradecer por isso, tá? Pode continuar, eu só tô Não, legal. mas muito E eu ia bom. falar que além disso, e coisa que a gente não teve na nossa época, na minha não teve, você é um pouco mais nova, mas acho que também não teve, educação financeira na escola. Já é uma coisa que já está começando a ter, então provavelmente as próximas gerações vão ter uma facilidade maior com isso. Como é que você acha que a gente, como pai, né, mãe, pode começar a educar essa criança em casa? Porque, assim, geralmente, o que a gente faz, né? Eu não tive isso, então eu vou dar pro meu filho que eu não tive. E a gente acaba, querendo ou não, dando uma estragada nas crianças, né? Eu digo porque eu acabo também dando um pouquinho mais do que necessário para minha filha, até tomo umas puxadas de orelha do marido e tal. Mas, assim, é algo que às vezes é inconsciente da nossa cabeça de querer agradar. Como é que a gente pode fazer para ajustar isso, ensinar as crianças? Legal, você tem uma filha só? Tenho uma filha. Legal, quantos anos? 8. Olha que bacana. Eu tenho um filho só, de 11 anos, então é uma vivência aí parecida com a sua. E realmente, a gente tem essa tendência, né, de, poxa, eu quero dar para o meu filho tudo que eu não tive, eu tenho condições, eu tenho oportunidade, eu vou dar para o meu filho. E aí, como é que a gente faz para dosar isso? Quanto que a gente segura? Eu posso dar, mas ele também não pode saber que ele pode ter tudo, ele precisa viver algumas frustrações justamente para desenvolver o seu caráter, para se desenvolver como pessoa, né? Então, eu acho que o ideal é você, como eu comentei agora há pouco, trazer essa criança para vivenciar isso.
E aí, eu até tenho um case muito interessante com meu filho. Eu sou assessor de investimentos na XP, a gente utiliza a plataforma da XP. E aí, o meu filho, na época de Copa, ele falou a gente ali assistindo, a família toda assistindo a Copa, aquela empolgação e tal. Até aquele momento, meu filho nunca ligou muito para futebol. Mas eu acho que ele viveu aquela vibe, sabe? E ele virou para mim no meio do jogo. Falou, papai, eu quero assistir essa Copa, eu queria ir lá ver um jogo. Falei, sério? Falei, tá bom, filho, a gente vai conversar disso. Isso na última Copa que teve agora, né? 2022. Legal. Aí passaram uns dias, eu chamei e falei, filho, vem cá, senta aqui. Você quer mesmo ir pra Copa? Era verdade aquilo? Quero mesmo ir pra Copa, papai. Falei, pô, então vamos lá. Vamos sentar com o papai e vamos fazer as contas aqui. E aí eu sentei com ele numa tarde, a gente pesquisou quanto custava a passagem aérea, quanto custa a hospedagem, quanto custa a alimentação. Falei, olha, é hospedagem, passagem, alimentação, você e a mamãe. Então a gente precisa precificar tudo isso. Quanto vai custar cada ingresso? A gente fez uma estimativa, colocou tudo isso numa planilha. Legal, filho, então a gente já sabe que até 2026, a próxima Copa, a gente vai precisar desse valor. Vamos trabalhar nisso aqui, filho? Vamos. Aí eu abri uma conta na XP com ele, que a gente chama hoje de conta da Copa. Que legal! E aí como é que funciona? Todo o dinheirinho que ele ganha, então assim, ele faz aniversário, Dia das Crianças, Natal, as tias, a avó, sempre dá um dinheirinho, sempre dá alguma coisinha. E ele mesmo pede agora, né? A tia perguntar, o que você quer de aniversário? Ele fala, eu quero um dinheirinho aqui que eu vou guardar na conta da Copa. Isso daqui está sendo uma estratégia fantástica para mim, muito melhor do que eu imaginei de início. Por quê? Ele criou uma meta, ele está fazendo um planejamento, a gente está seguindo um planejamento. Então, olha, ele nem percebeu isso ainda, mas ele já está aprendendo sobre metas, está aprendendo sobre sonhos, como realizar seus sonhos, como poupar dinheiro e a tomar melhores decisões financeiras. Por quê? Hoje em dia ele chega para mim e fala, papai, a titia me deu R$100. Eu estava pensando em comprar esse jogo aqui, o que você acha? Olha, filho, você quer muito esse jogo? Você vai se divertir aqui, sei lá, 2, 3 dias com isso daqui? Você pode ficar mais perto do seu sonho e depositar na conta da Copa, ou você pode comprar esse jogo. O dinheiro é seu, você que decide, filho. Eventualmente ele fala, papai, não, eu quero colocar na conta da Copa. Aí fica orgulhoso, né? Fala que legal, ele tá... Mas isso faz ele refletir, será que eu quero mesmo comprar isso daqui? Será que eu realmente preciso disso? Porque em vários momentos ele fala, pai, compra isso daqui para mim. Eu falo, filho, compra o seu dinheiro. Eu falo, poxa, filho, se é uma coisa que você quer tanto, a gente podia tirar o dinheiro da conta da Copa e comprar para você, o que você acha? Ah, não, papai, eu não quero tanto assim. O meu sonho é mais importante. E o que isso traz para nós? Tem um dado que mostra que 80% das famílias brasileiras estão endividadas. Isso daqui acontece principalmente pela falta de planejamento. Mas no dia a dia ali, o que faz a gente gastar muito dinheiro, se você parar para pensar? São as compras por impulso. É verdade. A compra por impulso acaba com a gente, a mulherada sabe disso, você está ali no shopping, você está no shopping ali, aquela bolsa em promoção, você fala, nossa, não posso já perder a pensa, já oportunidade. combina com aquele sapato, combina com aquele cinto, gente, eu preciso dessa bolsa e está muito barata. E aí você compra, o que acontece? Você chega em casa, vai guardar a bolsa, descobre que tinha uma parecidíssima, fala, gente, eu não lembrava que tinha essa outra parecida aqui. Então, e aí, a gente está aqui para isso, né? Já trago para você uma dica bem interessante, que é a dica das 24 horas. Você precisa comprar alguma coisa? Você deu aquela vontade de comprar uma coisa com valor maior, uma bolsa, um sapato, uma roupa? Espera 24 horas. Não compra naquele momento. Regra das 24 horas. Olha essa promoção fantástica, eu quero comprar. Espera, vai para casa, dorme, pensa melhor. Você vai ver que 90% das suas compras não eram realmente necessárias. Você vai deixar de comprar. Vai falar, puxa, realmente eu não preciso dessa bolsa, ou realmente não preciso desse sapato, ou não preciso daquilo. Eu tenho um outro que já supre aquilo. Então, essa dica ajuda muito a economizar. Como é que a gente pode fazer o nosso dinheiro render mais? Eu acho que também é uma dúvida, porque geralmente a gente, tem um investimento, só posso guardar, vamos por aqui, tá um valor. Só posso guardar R$100 por mês, é o que eu posso guardar. Mas se eu for pensar, nossa, vai demorar muito para eu conseguir fazer esse dinheiro render mais. Então, o que eu poderia fazer para esses R$100, né, no final do ano aí, de um ano, ter mais rendimento? Tá bom. Eu vou trazer uma resposta mais longa para você aqui, tá? Eu vou tentar trazer o cenário completo. Então, eu acho que a primeira coisa, o passo zero, é você pensar, você melhorar o seu planejamento doméstico. O seu planejamento, o seu orçamento de casa. Então, de onde veio o seu dinheiro e para onde vai o seu dinheiro?
O brasileiro tem muito essa coisa de não acompanhar. Não quero nem entrar na minha conta do banco, não quero nem ver como é que está isso daqui. A gente tem alguns ditados para isso, não dá para se falar aqui, mas tem alguns ditados para isso. Né? O brasileiro não olha, fala, ah, gente, já tô perdido aqui, o que é isso daqui a mais? Não tem problema. O brasileiro tem isso. Tem. Então, a primeira coisa é você entender para onde seu dinheiro está indo. Então, qual o primeiro passo? O ideal é você anotar todos os seus gastos. Tá? Então, e aí o ideal é você montar uma planilha ali de tudo que você vai gastando. Tudo mesmo. Inclusive gastos fantasmas. Então, isso é uma outra coisa que acaba sugando o seu dinheiro. Então, eu gosto de ir com a minha esposa no cinema, por exemplo. Então, a gente vai no cinema, aí você vai pensar, poxa, a gente tem um cartão X lá, eu pago metade, eu e ela no cinema, a gente paga R$80 de entrada. Então, eu vou colocar na minha planilha, R$80 cinema, legal. E na prática, como é que é isso? Porque você vai no cinema e aí você vai querer comprar aquela pipoca, né? A pipoca custa uns R$1.000 no cinema, né? Aquela pipoca caríssima. Exatamente. E aí você come a pipoquinha, toma uma coca, um refrigerante ali, e aí você sai do cinema, o que você faz? Você vai jantar, você fala, poxa, essa hora, a esposa já olha pra você e fala, então, não tem comida em casa. Você fala, poxa, então vamos passar em um lugar pra mim, já come uma pizza. Então esses R$80, mais a pipoca, mais o jantar, já deu ali uns 300, 400 conto. Então isso aqui é um gasto fantasma que você precisa evitar. Bom, voltando lá, anotando tudo no seu planejamento, e aí se você falar para mim, poxa, mas eu não sei mexer no Excel, não sei mexer com planilha, não tem problema, anota num caderninho, no caderninho todo mundo sabe anotar. Né? Inclusive eu fiz isso com a minha mãe, ela estava, quando ela queria melhorar o orçamento dela, e aí eu falei com ela de planilha e tal, ela falou, poxa, mas eu já sou velha, não sei mexer nessas coisas. Eu falei, não tem problema, mãe, vamos num caderninho aqui. E ela anota, hoje ela tem lá o caderninho dela, que ela controla as finanças dela, vai anotando tudo. Bom, e aí você já vai saber de onde vem o seu dinheiro e para onde vai, o quanto você está ganhando, o quanto você está gastando. Nisso, te ajuda a tomar melhores decisões financeiras. Você vai falar, poxa, eu estou gastando muito aqui em algum item específico. Então, a gente teve o quadro de pizza agora há pouco, né? Uhum. A gente descobriu na nossa casa que a gente gasta uma fortuna com pizza. Sério? Eu não sabia. E aí, quando você começa a planilhar, você fala, gente, milhares de reais só com pizza, porque é pizza sexta, sábado, domingo, às vezes no meio da semana, meu filho adora. A gente vinha pedindo, eu falei, nossa, tá gastando demais com pizza. Isso, desculpa o Kleber aí da pizza, mas a gente precisa, às vezes, ter uma alimentação um pouco mais saudável também, né? Então, isso já vai melhorar o seu fluxo, isso vai fazer com que sobre mais. Então, aqueles R$100, talvez sobre 150, 200. E a gente não pode deixar de lado só porque é pouco dinheiro. Então, se você pensar, isso é uma outra coisa que aconteceu comigo, você vê que eu sou skin in the game, né? Eu vivencio tudo isso e eu presto atenção nas situações que ocorrem na minha vida. Então, lá em casa, de um tempo para cá, a gente começou a prestar atenção na iluminação. Toda vez que a gente não estava no ambiente, desliga a luz. Desliga a luz. Comecei com isso. Mas, gente, e aí chamei meu filho, chamei minha esposa, falei, gente, vamos economizar nessa iluminação aqui, sabe? Toda vez que a gente não está no ambiente, desliga, tá? A gente passou a economizar uns 30 a 40 reais em média por mês com energia elétrica. O que quer dizer 30 a 40 reais? 40 reais por mês, depois de um ano, deu 500 reais. 500 reais, dá para fazer um bate-volta, dá para passar talvez um dia na praia. Você prefere deixar a luz do quarto ligada ou prefere passar um dia na praia? Então, quando a gente fala de educação financeira, na verdade é sobre isso. É sobre uma boa gestão para otimizar o seu dinheiro. Beleza, então a gente fez sobrar mais dinheiro para pensar no que é bom para nós. Agora, como é que a gente começa a investir? Então, e aí no primeiro passo, o mais importante do que o valor que você vai investir é você ter o hábito de investir. Hoje em dia, então assim, isso também é uma coisa que evoluiu demais, as plataformas de investimentos, o acesso aos investimentos melhoraram demais. Hoje, com 10 reais, você consegue começar a investir. Olha. Você consegue comprar alguma coisa com 10 reais. Certo. E aí não é possível que não te sobre 10 reais. Se não sobrar, tá tudo muito errado. Se não sobrar, talvez você possa pensar numa renda adicional, extra. Pensar em fazer, o que o pessoal chama de bico, né, algum extra para você conseguir um dinheiro a mais e conseguir começar a poupar. E aí, a gente até te trouxe um dado que tem muita gente endividada, até para os endividados, claro que se você está endividado, a sua prioridade deve ser pagar a sua dívida. Essa é a sua prioridade máxima, porque as dívidas no Brasil têm um custo caríssimo. Essa é a sua prioridade zero. É verdade. Mas, mesmo endividado, começa a separar 10 reais por mês e começa a investir. Por quê? Isso vai criar o hábito em você. Isso vai criar essa rotina na sua vida. Toda vez que você recebe um dinheiro, você já separa os 10 reais, já separa os 20 reais.
você vai ver como, com o passar do tempo, primeiro que esse dinheiro, os juros vai fazer efeito, vai começar a crescer. E aí, quando esse dinheiro começa a crescer, você se empolga. Você fala, gente, eu coloquei um dinheiro ali e está crescendo sozinho. Quer dizer, o dinheiro trabalha para mim. E, no caso, qual que é o melhor tipo de investimento hoje para fazer? Porque há um tempo atrás era a poupança e depois mudou um pouquinho. Agora é o Tesouro Selic, é o melhor. CDB, enfim, tem vários tipos. Qual que é o melhor investimento hoje para fazer? Bom, a rigor, a gente diz que cada investimento tem a sua serventia. Então, cada um vai servir para um cenário diferente. Mas, para quem está começando, eu sempre recomendo que você comece com um investimento conservador até você desenvolver a sua reserva de emergência. O que é a reserva de emergência? São 6 meses dos seus custos fixos. Quanto que você gasta por mês para manter a sua família? Vamos pensar num valor fácil aqui, só para eu não errar na conta. Que você gaste R$1.000 por mês para se manter. Vezes 6, deu 6 mil. Então você precisa de 6 mil, é sua reserva de emergência. Ou seja, 6 meses dos seus gastos mensais. Depois que você formou essa reserva com investimento conservador, por exemplo, o Tesouro Selic. Porque quando a gente fala Tesouro Direto, ele tem algumas categorias também. Tem o Tesouro Selic, tem o Tesouro Inflação. Esse Tesouro Inflação e o Tesouro Pré-fixado, eles são agressivos. Eles têm um sobe e desce também. O melhor para você que está começando é o Tesouro Selic. Não tem erro. Investe no Tesouro Selic, cria lá a sua reserva de emergência e depois a gente vai começar a diversificar. Vai buscar investimentos que tragam maior retorno. Então, se você está começando os investimentos agora, você não precisa pensar, ou você não deve pensar na maior rentabilidade. Você deve pensar primeiro em criar o hábito, isso aqui vai ter um efeito psicológico em você, e tem que pensar que aquele dinheiro ele vai te segurar caso você tenha algum problema na sua vida. É para isso que você precisa fazer os primeiros aportes. É nesse caminho. Aí depois você vai diversificar. E aí, no caso, se a pessoa já começou, aí é legal nunca deixar num lugar só, né, investido. É legal fazer essa... diversificar. Posso, por exemplo, vou pôr um pouquinho na poupança, vou fazer um outro tipo de investimento. Hoje tem muito investimento também em moedas Bitcoin, essas coisas, né? Eu fiz um investimento que eu me arrependi muito por conta disso, mas ainda é algo seguro ou não? Porque tem muito golpe também por aí, né? Tem. Uma das coisas que você precisa tomar cuidado na sua jornada financeira é justamente evitar os golpes. Então, hoje a gente vê um monte de gente caindo em golpe, inclusive eu soube de uma pessoa conhecida há uns 2 meses que caiu num golpe, uma pessoa com uma boa formação, não era uma pessoa que não sabia das coisas, mas caiu num golpe desses daí. Então você precisa ficar atento. Se a rentabilidade, olha, para você ter uma ideia, hoje a rentabilidade de uma renda fixa segura é de 14,25, a Selic, 14,25 ao ano. Ao ano? Isso. Qualquer coisa que você vai tendo acima disso, quer dizer que você está aumentando o seu risco. Então hoje você tem um retorno com uma renda fixa segura, sem risco, 1% ao ano, para ficar redondo, 1% ao mês, certo? Você consegue um investimento que te dê 1,5%, 2% ao mês? Consegue, mas você está aumentando o seu risco. Então, se alguém chegar para você e falar, eu tenho um investimento aqui que te traga 5% ao mês, você já tem que acender uma luz. Falou, opa, isso aqui está muito acima do seguro. Se essa pessoa te falar que esse investimento é seguro, então corre porque não é seguro. Então, ninguém pode te garantir rentabilidade. A única rentabilidade que é garantida é essa, que é 14,25 ao ano. Tudo que subir além disso, quer dizer que você está aumentando o seu risco. Tá? Então, você precisa pensar nisso, para evitar cair em golpe. Por quê? Pensa lá, naquela pessoa que começou investindo R$100. Começou a investir 100, depois 200, 300, está ali 3 anos investindo, juntou ali, sei lá, R$40 mil. E aí aparece um negócio desse investimento mirabolante. O que acontece? Fala, nossa, eu estou aqui penando há anos, ganhando 1% ao mês e agora apareceu esse negócio que me vai dar 5% ao mês. É tentador. E aí ele começa a fazer conta. Fala, nossa, 5% ao mês quer dizer que em um ano, em 10 meses, eu dobrei o meu valor. Em 10 meses eu dobrei e eu estou aqui penando para ganhar 1%. E aí a pessoa cai nesse golpe. O que acontece? Todos aqueles anos que ela vinha... E ainda o pior, acho que de tudo, é porque assim, que tem alguns investimentos que a pessoa faz você ganhar mesmo, para ela poder pescar outras pessoas ao teu redor ali. Você fala, não, ó, comigo deu certo, que foi mais ou menos isso. Exato. Na época que eu investi,
Eu lembro que quem me indicou foi uma pessoa super famosa, que tinha investido também R$ 1 milhão nesse rendimento, enfim, até a Sasha, filha da Xuxa, muita gente também nesse meio, enfim. E aí você fala, poxa, olha as pessoas que estão investindo nesse negócio, não tem como dar errado, né? Aí você vai e investe ali, claro, né, que aquele dinheiro suado que você guardou, que você fez um investimento ali, enfim. E aí, depois de 3 anos, então não foi uma coisa rápida. Então, a pessoa enganou muita gente. Então, foram 3 anos. Dentro desses 3 anos, eu consegui reaver uma boa parte do que eu tinha investido, mas ainda assim ficou muita coisa. Agora está num processo de justiça. E aí é aquilo, é um milagre agora para receber, né? Então, assim, às vezes nem colocando na justiça, você vai poder reaver isso. Sim, o dinheiro já foi, não existe mais. Esse golpe que você caiu é um golpe muito famoso, é um golpe de pirâmide. É bem conhecido. Aqui a gente ouve de pirâmide financeira. A pirâmide financeira é justamente isso. Como é que funciona? O golpista, ele pega o dinheiro do novo entrante para remunerar quem já está lá. Então ele precisa sempre de muita gente entrando, para quê? Para ele pegar uma parte para ele e remunerar os outros. Então, por exemplo, você vai dizer lá, poxa, investi R$ 1.000 e vou ter um retorno de 10% ao mês. Então você vai ganhar R$ 100 por mês, né? Você colocou R$ 1.000. O próximo que colocar R$ 1.000, ele vai pegar os R$ 1.000 desse cara e vai pagar você. E ele vai fazendo isso. Só que tem um determinado momento, para de entrar gente e a coisa não se sustenta mais. E aí, quem está dentro já percebe que é um golpe. Fala, opa, tá alguma coisa estranha, nunca atrasou, tá começando a atrasar, não tá pagando mais, o cara sumiu, não consigo mais o contato com ele. E aí você perdeu o seu dinheiro. Isso é muito comum. E assim, o cara, apesar de tudo, ele fez uma fortuna, né? Fez muitos bens, depois foi uma reportagem que saiu em grandes jornais, em grandes emissoras de TV. E agora, né, a gente torce para que a gente consiga reaver pelo menos um pouco do valor, mas tem que tomar muito cuidado. Por isso que o teu trabalho como assessor de investimentos, ele entra aí, né? Para a pessoa chegar e falar assim, olha, eu tenho R$ 50 mil aqui. Você me ajuda? Onde eu invisto? Exato. É mais ou menos esse o teu trabalho hoje? É mais ou menos isso o nosso trabalho. E um dos fatores, até você entrando na nossa parte profissional, um dos fatores importantes para você evitar cair em golpes, então, checa se seu consultor financeiro, seu assessor, se ele tem o registro lá na CVM, pede o CPF dele, tem um lugar, a CVM é a Comissão de Valores Mobiliários, é quem controla alguns tipos de investimentos aqui no Brasil. Todo assessor, todo consultor tem que ter um cadastro lá, tem que ser credenciado. A instituição financeira que você vai investir, ela está credenciada no Banco Central, no Bacen, precisa conferir tudo isso. Isso vai te dar uma segurança, é uma camada a mais de segurança para que você evite cair em golpe. Até, se você me permite, quando você falou de gente famosa, uma outra coisa que o brasileiro precisa estar atento é com as apostas online. Estou falando de tigrinho, mas também estou falando de bet esportiva. Isso aqui é feito para você perder dinheiro. Muita gente acredita que vai ganhar dinheiro com isso. Isso aqui é igual um cassino. Cassino é divertido, também gosto. Você vai lá e você brinca. Eu tô entrando no cassino, sei lá, com dinheiro para brincar ali no poker, na roleta, mas é uma brincadeira. Você tem que ver as bets como uma brincadeira. Tem gente que acha que vai ganhar dinheiro com isso e acaba perdendo. E o que acontece? Por que eu lembrei disso agora? Porque essas bets, elas têm muito dinheiro. Acho que 80% dos times da Série A são patrocinados por bets. E muito artista, muita gente famosa aparece à frente dessas bets. Faz a propaganda. E acaba influenciando as pessoas. Então, cuidado. As bets são legais para você se divertir, para você brincar, fazer uma aposta, brincar com os amigos, mas não para ganhar dinheiro. É uma brincadeira, não é uma fonte de renda. Isso é importante. Isso é muito importante falar. Tudo que excede aí, né, do que é o normal, pode ver que tem alguma coisa de errado no meio do caminho, né, Exatamente. Leonardo? Então tem que ficar bem atento. Olha, obrigada, quero te agradecer, foram excelentes as dicas que você passou aqui pra gente, mas eu quero que você deixe os seus contatos para quem quer investir realmente de uma forma segura, que possa consultar você também, por favor. Bom, muito obrigado pelo convite. Estou à disposição, sem precisar de alguém para falar sobre educação financeira, pode me chamar aqui. E, bom, vou deixar os meus contatos aqui, as minhas redes sociais, Instagram e YouTube, é Léo Alves, com 2 L's e 2 S's, Léo Allvess. Inclusive, lá no YouTube tem um curso gratuito sobre investimento
entra lá que você vai gostar. E se você quiser falar comigo, precisar de ajuda com seus investimentos, o meu WhatsApp é 11 9 6778 0097. Me chama que eu vou te ajudar. Obrigado. Contato tá na tela, já siga aí o Leonardo e ó, invista com segurança.